Boa noite, gente. Então, hoje é a aula 12 sobre técnicas de demonstração, a primeira parte, tá? Na próxima aula, ainda vou falar sobre essas técnicas. Na verdade, a ideia hoje é eu apresentar duas técnicas, na próxima aula, outras duas, tá? Depois a gente vai ter uma aula de indução, que também é uma outra técnica de demonstração, mas a gente vê ela separada. E depois a gente vê relações de recorrência, que está muito relacionado à indução. Então, basicamente, isso é o que compõe essa última parte do curso. E, claro, né, a gente também vai ter as aulas de exercícios, né? Sobre os exercícios, eu postei a lista 9, que ela já é a última lista do curso, tá? É uma lista que tem exercícios de todos esses assuntos aqui, desde essa aula 12 até a última aula. Então, é uma lista que é para ser feita aos poucos, né? Porque tem conteúdo nela que vai ser lá da última aula, mas vai ter também exercício nela que é sobre o conteúdo já dessa aula. Tá legal? Então, vocês vão vendo os enunciados da lista e vocês vão entendendo se consegue fazer ou se não consegue fazer um pouco nisso que você está estudando no momento, né? E nas aulas de exercícios, o meu intuito de fazer é igual foi na aula passada, né? Que é ir fazendo, com vocês interagindo, fazendo as listas, né? A lista, né, no caso, só tem uma. Então, eu vou fazendo as questões da lista com vocês, igual foi, e eu acho que assim vai funcionar bem até o final. Tá legal? Bom, então vamos direto para o assunto aqui, né? E então, hoje, o que eu quero falar, né? Eu quero falar primeiro sobre esses conceitos que a gente conhece. Oi, Larissa, quer falar? Pode falar. Uhum. Pode sim. No final você pergunta, tá? Ou se não der tempo, me manda e-mail, posta no Classroom, faz o que você achar melhor e eu respondo, tá? Ou se quiser esperar até a aula de exercício, mas também a gente não precisa. Posta logo ou pergunta logo, enfim. Bom, então primeiro vamos ver esses conceitos, né? O que significa axioma, proposição, teorema, lema, corolário, que são nomes que a gente trabalha bastante aqui nesse assunto, né? Então, pelo nome já está claro, né, que eu quero fazer é ensinar vocês a demonstrar coisas, né? E que coisas são essas? Essas coisas são justamente as proposições, teorema, lema, corolário, não axioma, tá? Mas a gente vai explicar isso já já. Então, além disso, né, além de entender esses conceitos, né, então eu vou ensinar vocês como realmente a gente faz uma demonstração e aqui desse tipo direta, demonstração direta. Também a gente vai ver como fazer uma demonstração por contrapositiva. As outras duas a gente vai ver na próxima aula, tá? Então vamos lá. Primeiro, uma proposição. O que é uma proposição? Isso é o que a gente entende como sendo uma sentença que ela pode estar verdadeira ou não, ela vai ser verificada de alguma forma, validada de alguma forma, tá? E essa validação é o que a gente entende como demonstração, tá? Justamente a sequência de argumentos que você vai dar para justamente dizer, ó, tá correto essa proposição sua aí, beleza? Bom, então o objeto básico de uma demonstração, ela é uma proposição, né? Então, na demonstração, você está trabalhando com o quê? Você está trabalhando com elementos que têm alguma relação com essa sua proposição, beleza? Bom, dentro desse mundo de proposição, de verdades que você está estabelecendo, de sentenças, enunciados que você quer argumentar como sendo verdadeiros, você tem alguns tipos especiais de proposições, tá? Um deles é o axioma. Então, um axioma, ela é uma proposição especial. Na verdade, ela é a base que a gente consegue argumentar todos os outros tipos de proposições que existem, tá? E por conta disso, dela ser a base, é algo que não tem uma demonstração para ela. Inclusive, eu vou passar para vocês um material para vocês lerem, a efeito de curiosidade, né? Sobre axiomas e o que as pessoas entendem, os matemáticos entendem como sendo o que é o fundamental que
com ele, qualquer outra coisa pode ser feita, tá? Se tem um consenso para isso ou não, no sentido de saber o que é a verdade absoluta que não precisa ser provado e tudo que vem depois parte disso. É uma discussão muito longa isso aqui em lógica, em termos de filosofia também. Então, eu vou passar depois o material para vocês verem, tá? Mas um axioma é isso, e aí é uma verdade inquestionável dentro de um certo contexto que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, a gente conhece da geometria alguns axiomas, né? Axiomas de Euclides, tem alguns, né? Que se referem a verdades absolutas dentro da geometria euclidiana, que é o universo a ser considerado. Mas um axioma da geometria euclidiana, ela não vale numa geometria não euclidiana. Então, é dentro daquele contexto. Então, por exemplo, quando falo que duas retas paralelas nunca têm um ponto em comum, é verdade. Não é demonstrável, isso é um axioma. Na geometria euclidiana. Em outra geometria, isso não é verdade. Duas retas paralelas se encontram. Enfim, só para vocês verem como a gente estuda essas coisas e onde isso aparece, né? Aqui também no curso a gente vê alguns axiomas, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas tem uma relação, até me perguntaram na outra turma, sobre o que a gente entende como primitivo, conceitos primitivos. Então, tem uma certa analogia das coisas, né? Porque você ter o conceito primitivo não é uma propriedade. Então, são coisas diferentes. Um axioma é uma propriedade que você sabe que ela é verdadeira, não tem demonstração para ela. Mas também existe o conceito de primitiva. E o conceito de primitiva se refere à definição de coisas. São nomes que não precisam ser definidos. Por exemplo, conjunto. Qual é a definição de conjunto? Não tem, igual a gente viu na aula passada. Definição de ponto, de reta, também. São conceitos já aceitos sem ter uma definição própria para aquilo. E tem, então, essa analogia, né? De primitiva se refere à definição de coisas e axioma se refere a proposições. Mas, enfim, e ele serve justamente para isso, né? É o ponto de partida para você deduzir, provar, inferir qualquer outra verdade que tem dentro daquela teoria que você estiver considerando, tá? E aí tem outro tipo de proposição, que é o que a gente entende como teorema, tá? O teorema, ele é uma proposição, sendo que, diferente de axioma, ela é demonstrável, tá? A gente consegue demonstrar um teorema. Utilizando o quê? A gente tem algumas ferramentas. Axiomas, outros resultados prévios, outros teoremas prévios, outras proposições que você já conhece daquela teoria que você estiver considerando. Então, você vai ter todo esse arcabouço aí para conseguir juntar e demonstrar aquela proposição específica que você estiver olhando. A gente vai ver melhor cada uma dessas coisas aqui já já. Inicialmente, eu só estou passando esses nomes que existem, né? E aí vocês vão ver como a gente aplica isso. Um exemplo de lugar onde vocês podem ver que tem todo o curso se baseia por demonstrações de teoremas e coisas do tipo, é o que a gente vê em teoria dos grafos. Então, é a disciplina que eu gosto muito de lecionar. Por exemplo, a matéria que eu estou dando na pós-graduação esse período. E ela, do início ao fim, é assim. São propriedades que a gente encontra utilizando grafos como esses objetos e a gente consegue provar propriedades. Provar propriedades é o quê? É demonstrar teoremas. É isso que quer dizer, tá? E aí, eu recomendo muito que vocês tendo que vocês gostem, na verdade, vocês gostando disso tudo, que vocês estudem teoria dos grafos, porque é lindo o negócio, você consegue aplicar, inclusive, não é só teoria, consegue também fazer uma parte prática. Não, teoria é dentro de um universo de estudo, você estuda diversos teoremas, são coisas diferentes, tá? Bom, então vamos entender melhor o que de fato define um teorema. A gente viu, é uma proposição, é uma propriedade, tá? Essa propriedade, ela é composta de duas partes. Existe uma hipótese e existe uma tese, tá? Então, um teorema, ele é baseado dessas duas partes,
hipótese e tese. E eles se comportam de que forma? O que é cada uma dessas coisas primeiro, né? A hipótese são as informações que são presentes no teorema, que são assumidas como já existirem. Então, veja, você está assumindo que algumas coisas existem. Isso é a hipótese. Agora, dado que isso acontece, você quer argumentar que a tese também acontece. O que é isso que está acontecendo, então? Ela é justamente uma implicação. A tese é o que você quer validar baseado naquela hipótese que foi apresentada. Então, você tem uma causa, que é uma hipótese, e dado essa causa, você quer garantir que existe essa consequência, que existe essa tese. Então, o que é um teorema? É uma expressão lógica de implicação. É isso que a gente está trabalhando aqui. É isso que você quer demonstrar, tá? Vamos ver o que é um lema e o que é um corolário. Então, a gente acabou de entender o que é um teorema, tá? Na verdade, isso daqui eu poderia até substituir a palavra como proposição. Uma proposição é assim também. Então, isso é uma proposição. Tem uma hipótese e tem uma tese. A hipótese implica na tese. A gente pode chamar a proposição de teorema. Vou explicar, vou diferenciar melhor já já. Mas, a grosso modo falando, teorema e proposição são a mesma coisa. Agora, vamos diferenciar um lema e um corolário. Na verdade, a estrutura é parecida com a argumentação, né? Isso, é sim. E o que a gente quer é justamente validar esse argumento. Isso mesmo. E vamos ver como a gente vai validar isso. Olha só, lema e corolário são casos especiais de proposições. Depende muito do que você está trabalhando, tá? Então, aqui entra subjetividade, tá? O que é lema para mim, em algum contexto, pode ser que ele seja um teorema para alguém num outro contexto. Então, isso é subjetivo, depende do que para que você serve e como você está aplicando isso. O que é um lema? Um lema, ele é uma proposição que é demonstrável lá e tal, sendo que ele você utiliza como ferramenta para provar um teorema. Como vocês viram que eu acabei de falar, para você provar um resultado, você se baseia em resultados anteriores, você se baseia também em definições anteriores e coisas do tipo, né? Mas esses resultados anteriores, eles servem como uma ferramenta para você, não é? É para te auxiliar naquela demonstração do teorema específico. Essas proposições a gente chama de lema, tá? Você também tem, então tá entendido o que é um lema? Então veja que por isso que é subjetivo. Pode ser que num contexto você está utilizando aquele resultado, está aprovando ele, mas você vai utilizar logo depois esse em alguma coisa para te auxiliar ali. Então aquilo ali é um lema, porque ele é auxiliar para você um pouco mais à frente. Bom, também existem outros tipos de proposição que é o que a gente chama de corolário, tá? Corolário, ele é um resultado, é uma proposição que ele é uma consequência de um teorema. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, é uma proposição, sendo que ela veio de alguma proposição anterior como vindo quase que imediato. Você pôde chegar nessa nova conclusão, nesse corolário, por meio de umas poucas alterações que você fez no teorema que você tinha, e você já garantiu esse corolário. Então, esse imediato também é subjetivo, porque depende o que é imediato para mim, não necessariamente é imediato para você, certo? Mas, dentro de um certo contexto aí, você consegue garantir coisas vindo de outras coisas. A gente vai ver um exemplo aqui já já disso. Pergunta, que na verdade seria uma pergunta que vocês poderiam me fazer, mas já antecipando isso, bom, vocês entenderam que o lema ele serve para você provar algum teorema? Sim? Sim, professor. E vocês entenderam que um corolário ele é uma consequência de um teorema?
Sim, tá bom. Então, uma pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: por que então você não chama esse teorema aqui de lema e esse corolário de teorema? Dado que ele é consequência disso que está aqui, eu estou usando esse teorema para me auxiliar a provar esse corolário. Por que eu não chamo isso aqui de lema e isso daqui eu chamo de teorema? Alguém sabe me responder isso? Entenderam a minha pergunta? Bom, a resposta para isso é qual? Isso daqui que eu estou falando é o que a gente usa no dia a dia. Minha vida é ensinar e é fazer pesquisa, falando em termos de trabalho, né? Então, isso daqui é o que a gente faz em pesquisa, escrita de artigos. É assim que a gente pensa. O teorema, a gente diz como sendo o resultado que tem mais impacto naquele lugar, naquela sessão, naquele artigo, tá? Então, ele é o mais importante. E classificação de importância depende também do artigo, do que você quer falar, tá? Mas a princípio é isso. O teorema, ele é o mais impactante ali. Então é por isso. Porque o lema, ele pode ser muito importante, muito impactante, mas se ele é utilizado depois, e o que é utilizado depois, o resultado que está aqui é mais forte, te diz algo a mais, mais profundo, então o anterior é um lema. E da mesma forma, como ele é o mais impactante, o que vem depois não é mais impactante do que ele. É uma consequência. Então, o que vem depois é corolário. Entendeu? Quase isso que você falou, Gabriel. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Olha, não vou provar esse teorema porque isso se refere a assunto de geometria. Mas vamos usar esse teorema a nosso favor para provar um corolário que vai vir a seguir. Olha só. Teorema. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso não é axioma. Isso é algo que pode ser demonstrável utilizando teorema de Tales, utilizando várias coisas que são estudadas em geometria, o ângulo completo 360 graus, e você faz os cruzamentos para formar o triângulo, e aí você tem os ângulos que são alternos, que são correlacionados, oposto pelo vértice, enfim. Você consegue provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas vamos guardar isso. Teria algum resultado vindo como consequência disso? Ou seja, tem algum corolário que vem desse teorema? É esse daqui. Em um triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. Uma observação, tá? Isso que está escrito aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ele está escrito como eu apresentei no slide anterior, em relação a um teorema, porque teorema tem que ter duas partes, hipótese, tese. Está claro quem é hipótese e quem é tese aqui? Tem um C e então aparecendo aqui? Ou outra aqui, em um triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. É uma proposição. Tem alguma implicação aqui? Cadê? Me fala aí, Larissa. Se é um triângulo, então a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se a variável que você está considerando isso for um triângulo, então a soma dos ângulos internos é 180. Ou, em outras palavras, em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Veja como eu estou falando enunciado quantificado. Lembram? Em toda variável que satisfaz uma propriedade, então ela vai satisfazer uma outra propriedade. Lembram disso? Todo triângulo equilátero, os ângulos internos valem 180. Ou seja, se você está tomando uma variável nesse contexto, toda variável que satisfaz a propriedade de ser um triângulo equilátero, então vai satisfazer a propriedade de ter um ângulo interno valendo 60 graus para cada ângulo interno.
Entenderam? Então, veja como aqui é um casamento perfeito com tudo que a gente viu lá atrás de enunciados, expressões lógicas, simbolização, entendimento claro de quem é componente e os conectivos que estão aparecendo. Entenderam? Beleza? Quanto a essa minha primeira observação? Sim? Sim, professor. Então, não é porque o se, então, claramente ali não estão aparecendo que não exista no enunciado. Inclusive, é um bom exercício para vocês, nesse primeiro instante que tiver um teorema, fazer essa reescrita, para ter claro quem é hipótese, quem é tese. Tá legal? Continuando. Bom, tem um teorema. Isso é um resultado que você já sabe que é verdadeiro, e eu estou dizendo que isso aqui é um corolário. Tá claro que esse resultado que está aqui, ele vem realmente desse primeiro resultado aqui, desse teorema? Vocês enxergam onde eu estou utilizando esse resultado do teorema aqui dentro dele? Como seria um argumento que justificaria isso que está aqui? É porque um triângulo tem 3 ângulos, né? Se eles são iguais, um triângulo equilátero tem 3 ângulos iguais. Isso, Roger. Então, o que você está usando aqui é a definição que você tem no triângulo equilátero que está na sua hipótese. Então, você tem uma hipótese aqui nesse resultado que é triângulo equilátero. O que tem um triângulo equilátero? O que você consegue utilizar de conhecimento prévio e de resultado anterior? Bom, de conhecimento prévio é que o triângulo equilátero, como você falou, tem 3 ângulos iguais. E o resultado anterior que você tem é que a soma dos 3 ângulos é 180. Então, olha, a consequência que você já tem é que 180 dividido por 3 vai dar o valor de cada ângulo, e que dá, então, 60 graus. Então, vejam que para provar um resultado, você precisa ter claro a definição do objeto da sua hipótese e o que você sabe de conhecimentos prévios e de resultados anteriores à sua mão para você andar para frente. Beleza? Alguma pergunta? Não? Com isso bem entendido do que é um lema, um corolário e tal, isso, de novo, é subjetivo, depende muito do que, onde você vai aplicar, o que você está utilizando, além do que você está fazendo ali, tá? Mas é essa a ideia. Bom, e aí vamos direto para as técnicas de fato, né? Existem 4 técnicas que eu vou apresentar aqui. As 2 primeiras nessa aula, as 2 últimas na aula que vem. Mas não existem somente essas técnicas. Indução é uma outra técnica. Relação de ocorrência a gente usa muito para provar coisas também. Tem método probabilístico. Método probabilístico é muito interessante. Lá em Teoria dos Grafos eu ensino. Mas para vocês aqui nesse curso eu não falo de método probabilístico. Precisa de probabilidade para usar o método probabilístico, né? Mas, enfim, as técnicas que eu vou falar aqui são técnica direta, contrapositiva, contradição e casos. Utilização por casos, né? Hoje a gente vê as 2 primeiras, na aula que vem a gente vê essas 2 aqui, tá? Então, uma demonstração direta, né? Indo logo para a primeira técnica, é a seguinte: você quer demonstrar que essa implicação é verdadeira, tá? Então, você tem a hipótese, tem a tese, né? E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso por meio de passos lógicos, que é, a partir da sua hipótese, você consegue extrair uma nova consequência. E com essa consequência, você consegue extrair uma outra consequência. E uma outra, e assim vai até chegar onde você quer. O que você quer provar é que P implica em quê? Se você consegue fazer que P implica em P1, que P1 implica em P2, e assim vai até Q, existe pela transitividade, e aí retorna lá a primeira questão da prova, que se você tem essa cadeia aqui de implicações, então está correto que o primeiro implica lá no último, que P implica em Q. É esse o escopo. Veja que o que você tem em mãos é P. É isso que você tem. É só isso. É só nisso que você está trabalhando. E é
É nesse desenvolvimento que você consegue concluir a sua tese, tá? Então, em cada passo da demonstração, a gente utiliza o quê? O que é daqui vir para cá, vir para cá? O que é isso? É a utilização dos axiomas, dos teoremas que você já conhece anteriores e assim por diante. Então, essa é a técnica e vamos agora utilizá-la nos exemplos, tá? E aí, vocês vão ver que, bom, nessa aula eu apresento algumas, mas na lista tem vários. São 24 exercícios, sendo que tem um número lá que é da A até a E, até a F, sei lá. Então, é bastante exercício para vocês trabalharem. É claro, não são todos dessa aula, mas sobre essa tem vários exercícios lá. Tá? Então, estudem, que a gente aprende muito isso de técnica na prática, exercitando mesmo, tá? Aliás, tudo que eu estou ensinando para vocês, né? Mas, enfim, vamos lá. Posso ir para os exemplos? Ou alguém tem uma pergunta para fazer? Então, vamos lá. A soma de números pares é um número par. Então, vê que, inicialmente, de novo, assim como o exemplo que eu passei anteriormente, você não tem aí, explicitamente falando, né, quais são as causas, qual é a consequência. Então, no primeiro instante, você pode fazer uma reescrita, assim como eu sugeri que vocês fizessem lá no início do curso, para entender melhor quem são as componentes, quem são os conectivos. Então, faz isso também para você ter mais clareza sobre o que você está trabalhando. E aí, a soma de números pares, mas quem são, né? São arbitrários, são dois quaisquer pares. Então, por isso que na reescrita fica assim. Se A e B são números pares, então A mais B é um número par. Bem simples assim. Isso é equivalente ao primeiro enunciado apresentado. Então, o que você tem que ter, claro, é hipótese e tese. Então, a hipótese é A e B são números pares. Tese é A mais B é um número par. Então, A e B são números pares, sim, mas são arbitrários, né? Então, você não pode pegar exemplos aí e chutar valores e ver se funciona. Então, por exemplo, se você tomar 2 e 4, a soma deles dá par. Então, o resultado é verdadeiro. Isso está errado. Isso foi só uma verificação de que, para aquele exemplo, o resultado funcionou. Mas você tem que escrever, tem que argumentar de modo genérico, que funcione para qualquer elemento que satisfaça a sua hipótese. E isso de falar qualquer elemento, muitas das vezes é uma quantidade infinita. Então, não tem como você fazer isso para cada caso, porque há infinitos casos. Então, você tem que saber escrever isso de modo genérico. Por isso que aqui a gente tem que ter entendimento dos elementos e das propriedades que eles possuem. A propriedade que eles possuem é serem pares. Então, qual é a definição de par? A definição de par, você pode falar de várias formas isso, mas em outras palavras é você falar que o número par ele é um múltiplo de 2. Ele tem necessariamente o 2 na sua fatoração. Então, você consegue escrever ele como um 2 vezes alguma coisa. Agora, que coisa é essa? É um inteiro qualquer. Então, qualquer número par pode ser escrito como um 2 vezes k para um k pertencente aos inteiros. Isso é o que define a propriedade do número ser par. E é essa a hipótese que você tem, tanto em relação ao A quanto em relação ao B. Então, veja que o que está escrito aqui é uma receita que, na verdade, eu peço que vocês leiam depois cada frase do que está escrito, porque são essas frases que justificam cada letra que aparece, cada informação que está aparecendo ali. Tá? Então, se chegar e colocar um 2K do nada, mas não dizer quem é K, tá errado. Nisso eu sou muito exigente. Aliás, sou exigente em várias coisas, né? Mas nisso também sou. Tá? Então, tem que estar muito bem justificado cada informação que você está passando. Beleza? Então, resposta rápida
Não funciona. Assim, no sentido de escrever rapidinho ali e pronto, não façam isso. Porque mesmo eu vendo que vocês sabem fazer, o meu interesse é ver que vocês sabem escrever bem sobre aquilo, tá? Então, sigam direitinho, igual vocês estão vendo aqui nas aulas, igual vocês vão ver no gabarito também, a gente vai discutir melhor nas aulas de exercício, tá? Então, primeiro, vocês têm que dizer o que é um par. Um par é um 2K para um K qualquer inteiro. E você sabe que A e B são pares, então ambos satisfazem isso. Então, para ambos, você pode escrever como 2 vezes um valor arbitrário. Então, por isso que um K' pertencente aos inteiros, um K2' pertencente aos inteiros, você consegue utilizá-lo para escrever como um A e B, sendo 2 vezes K', B é 2 vezes K2'. E você não pode escrever aqui, por exemplo, A é 2K e B é 2K. Não pode, porque seriam, então, iguais, A igual a B, porque K está usando nos dois lugares. Então, por isso tem que saber diferenciar bem as coisas aqui. Beleza, essa é a hipótese que você tem, então fica bem direto, porque é nela que você vai trabalhar e você tem que fazer mais o quê? Pô, já sei qual é a definição. O que é se referir agora a algo em relação à soma deles. A soma de A mais B é 2K' mais 2K2'. E aí você tem uma soma em que cada termo é um número par. Ou seja, cada termo possui o 2. Então, você pode pôr o 2 em evidência e você consegue escrever também a soma como sendo um par. Como sendo 2 vezes um valor arbitrário, e na verdade ele está em função dos dois anteriores de A e B. Então, acabou a demonstração aqui. Entenderam? Veja, a hipótese é o seu objeto. Você tem que trabalhar usando resultados anteriores, utilizando a própria definição do que está ali dentro para conseguir concluir o que é dito ali na tese. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo. Ele é um pouco mais direto, né? Mas apesar disso tem essa riqueza de informação que é importante aí. Uma coisa que eu não coloquei e que aí vocês vão ver em materiais e vocês podem pôr nas provas de vocês, nas demonstrações de vocês, no final, vocês colocarem um quadradinho. Vocês podem pôr um quadradinho aberto assim, sem ter nada dentro. Você pode pôr um quadradinho riscado, é outro jeito. Ou você pode pôr CQD, que significa como queríamos demonstrar. Ou você pode pôr QED, que significa como queríamos demonstrar em latim. Tá? Então, é muito utilizado isso nos livros, nos artigos, principalmente quando as entrelinhas são muito pequenas. E aí você quer entender onde começa e onde acaba. Onde começa é fácil, porque está escrito demonstração. Onde acaba, às vezes fica meio perdido ali. Então, um quadradinho é muito bom. Tá? Aqui eu não estou colocando, porque está tudo dentro do mesmo slide, então não coloquei. Mas na prova vocês podem pôr, não tem problema. Tá? Inclusive é bom que vocês ponham para ficar bem organizado. Posso para a próxima? Então, a segunda demonstração que eu quero fazer é a soma de números de paridades opostas é um número ímpar. Então, vê que aqui você tem, de novo, um tipo de escrita do enunciado que ele não tem isso do C, então, mas acaba entendendo, lembrando dos enunciados quantificados até, vocês conseguem entender qual é a causa, qual é a hipótese, né? Então, veja, uma reescrita é, se A é par e B é ímpar, então A mais B é um número ímpar. Veja que aqui aparece esse termo, que ele é muito importante, e ele aparece muito em vários lugares, que é assumir algo sem perda de generalidade. Assumir coisas sem perda de generalidade significam o quê? Você tem um universo a considerar, né? Você está considerando números de paridades opostas. Então, você sabe que, primeiro, só existem duas paridades. Ou um valor, ou ele é par, ou ele é ímpar. Só existem essas duas. Então, você ter esse conceito de oposição em relação à paridade, está claro que um vai ser par e outro vai ser ímpar. Aqui eu estou escrevendo que A é par e B é ímpar. Isso que é ser sem perda de generalidade. Por quê? Porque você poderia também pensar A ímpar e B par. Poderia, mas ia gerar algum efeito diferente?
Não iria, porque a soma ela é comutativa, então não vai fazer diferença. Então, veja aqui, em relação a todos os casos, você tem A par, B ímpar. Você tem A ímpar, B par. Você tem os dois casos. Mas um é equivalente ao outro. Então, por isso que, apesar de você estar, entre aspas, falando, particularizando o seu caso, aqueles em que A é par e B é ímpar, não tem problema, isso já é suficiente para garantir tudo que você quer. Tá legal? Porque é equivalente ao caso em que A é ímpar e B é par. São casos equivalentes. Tá? Então, esse termo aqui, assumir sem perda de generalidade, aparece muito, para justamente você entender, o leitor, né, que está ali entender que, caso ele pensasse que, por que não é tal coisa? Não é tal coisa porque já está contemplado naquilo que ele está escrevendo. Para isso que serve. Tá? É uma particularização, mas que é geral o suficiente para garantir em relação a todos. A hipótese é que A é par e B é ímpar. A consequência que você quer é que A mais B seja um número ímpar. Acabou. Aqui é muito parecido com a demonstração anterior, né? Então, a gente sabe a definição de par, a gente sabe a definição de ímpar. Então, um A é um par, então ele é um múltiplo de 2, ele é um 2 vezes algum inteiro qualquer, um 2 vezes K. E o B, ele é um ímpar, então ele é um 2 vezes K' mais 1, porque atende à definição de ser ímpar, que um ímpar é definido por ser um par mais 1. Isso é o que define o número ímpar. Então, você tem a sua escrita genérica para A e B quaisquer, sendo A par e B ímpar. E você quer saber algo sobre a soma deles. E fica bem simples. A mais B é o quê? 2K mais 2K' mais 1. Então, você tem aqui agora a soma de dois pares, que também é um número par, mais 1. Ou seja, é um número ímpar, como você queria demonstrar. Beleza? Tá claro? Sem perguntas? Simples, até agora dá para entender. Beleza. Então, antes de ir para os próximos exemplos, eu vou dar uma pausa nesse assunto aqui e eu vou falar um pouco sobre notação, tá? Sobre uma notação que ela é muito importante para representar somas, de modo que cada termo dessa soma satisfaça alguma regra na sua formação. São expressões que você consegue simplificar utilizando essa notação que eu vou apresentar, tá? Então, você tendo aqui um primeiro exemplo de uma soma, é o seguinte, 1 mais 2 mais 3 até n. Vocês enxergam que eu entendo como funciona aqui os elementos? Eu sei que vem depois do 3. Tem alguma relação com esse anterior. Eu sei que vem depois do 4, porque tem uma relação com esse anterior. E assim por diante, certo? Ou uma próxima soma. 1 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 4, assim por diante, até um n que multiplica n mais 1. Vocês enxergam que também tem uma regra nessa formação aqui? Sim. É sempre baseado nesse último aqui, inclusive, né? É uma regra que você está tendo, vendo que para cada termo você tem um inteiro que é multiplicado pelo seu sucessor, começando pelo 1. Então, tem alguma regra aí. Aqui, também, é sempre um termo que está elevado ao cubo e você está iterando de 1 em 1 aí essa base. Aqui também, é o 21 que está dando essa regra, certo? Não tem nada variável aí, mas tem um 21 que está sendo repetido. Então, tem uma regra aí, ok? Aqui a mesma coisa. Veja que você tem que analisar um pouco mais de atenção, né? Você tem um 2 que multiplica 3, sempre na base. Na potência, olha, você tem aqui 2 elevado a 1, 2 elevado a 1. Aqui já é 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. Aqui é 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. De novo, repetiu, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Tem alguma regra aí? Vamos tentar entender melhor isso. Então, bom, essas regras você consegue simplificar, e veja que é sempre em relação às somas, você consegue simplificar por meio de um operador. A operação que você está fazendo aqui é sempre de soma.
Então, você tem um operador de soma que vai te ajudar a fazer isso. Esse jeito que simplifica essa soma, a gente utiliza a letra grega maiúscula, que é a letra sigma. Esse daqui é a letra sigma minúscula, né? A maiúscula é essa daqui. Então, o sigma não é uma letra qualquer, é uma letra que representa a operação de soma nos termos daquela expressão. E a expressão, naquela expressão, há uma regra para cada termo. Então, a gente consegue simplificar bastante isso. Essa é o S, né? O grego sigma é o nosso S de soma, né? E aí, esse operador, né, vai determinar para a gente regras que vai associar tanto como é a formação quanto o número de iterações que a gente tem que fazer. Como isso? É assim. Então, aqui é a notação. A notação de um somatório. Então, o que é um somatório? É uma expressão de uma soma que regra pela essa função que está aqui, em função de i, cuja i é o variável que varia de 1 até n. Então, como é que a gente lê isso? É a soma de f de i para i variando de 1 até n. Simples assim. Então, vamos olhar nos exemplos. 1 mais 2 mais 3 até n. Como é que é a regra aí? É cada variável que está aparecendo dentro ali. Então, é o i, é a soma de i para i variando de 1 até n. Aqui, veja, começo com 1 e depois vou para o 2. A regra é i mais 1. E qual é o primeiro termo? É o 1. Então, é a soma de i, que multiplica em i mais 1, para i variando de 1 até n. É o que está aqui. A outra é i ao cubo, para i variando de 1 até n. A outra, veja, não tem nenhuma variável aparecendo. Tudo bem, mas é uma função que não é em função da variável, mas é uma constante. Então, é o 21 que aparece aí com uma variável, ou seja, isso daqui é para indicar o número de termos que existem, né? Então, considerando o i igual a 1, você tem o 21. Somou, por conta do somatório. Considerando i igual a 2, veja, você está iterando de 1 em 1 essas variáveis. Considerando i igual a 2, você tem o 21. Então, você tem ali. I igual a 3, tem o 21. I igual a 4, tem o 21. Acabou. Chegou aqui em cima, acabou. Veja, isso é uma iteração discreta de 1 em 1. Não tem saltos na variável. Tá legal? A próxima aqui, vocês veem que tem duas coisas variando. Tem o expoente do 2, que vai de 1 para 2, depois volta, não, depois continua de 2 e 2. E você tem aqui, ó, que varia também, 2, 3, 2, 3. Quando você tem expressões em que mais de uma coisa está variando, então você tem aqui nesse caso, são duas coisas variando, é um somatório de um somatório. Então, veja só, isso daqui é exatamente o que vocês entendem da implementação dos algoritmos que vocês fazem de um for dentro do outro for. O que é isso? Primeiro, você começa do primeiro valor do i que você tem, no caso aqui é 1. Começando com i igual a 1, você vai iterar todo mundo aqui em relação a j, indo do j do 2 até o 3, com o i fixo em 1. Ok? Então, quando o i está igual a 1, você tem 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, que é o primeiro valor de j. Depois, acabou de iterar aqui? Não, porque ainda tem que iterar e ir para o j igual a 3. Então, você vai ter 2 elevado a 1, para não sair do 1, 3 elevado a 3. Então, com isso, você chegou aqui em cima, terminou o loop aqui dentro. O que faz? Volta para cá para fora, que é a mesma coisa de voltar para cá para cima. E iterar no i. O i agora não é mais 1, mas é 2. Então, com o i igual a 2, você vai iterar todo mundo aqui dentro. Então, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a j, que zerou de novo, né? Voltou para o início, no caso, j igual a 2. Depois, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. E é justamente o que está aqui. Entenderam? Entenderam essa notação? Ela é importante porque
a gente vai trabalhar muito com ela nos exercícios a seguir. E na lista também, em indução, a gente vai usar para caramba. Tá claro? Sim. Que bom. Então, vamos para as demonstrações que utilizam isso, né? Então, isso é uma proposição que é o seguinte: o somatório de I para I variando de 1 até K, e aí eu peço desculpa a vocês porque tem um erro de digitação, no caso aqui é N, tá? É só porque eu estou utilizando o N depois, então tudo onde está K é N, só porque eu estou utilizando o N depois. Se eu utilizasse K depois, seria tudo K, mas não importa. Mas tem que ter uma conformidade em relação às letras, né? Todo período eu falo que vou mudar, nunca mudo. Então, a soma dos N primeiros termos naturais que você tem, por isso que é o que está aqui, né? De 1 até N. Então, você vai ter 1 mais 2 mais 3 até N é igual a N que multiplica N mais 1 dividido por 2. Isso daqui que a gente está, que eu vou provar para vocês, é uma coisa que a gente já conhece há anos, desde Gauss. Gauss é um matemático muito conhecido, várias coisas que a gente estuda, ele que elaborou, ele que desenvolveu, desde estudos de probabilidade até inúmeros outros, em vários outros conceitos. E aí a história é a seguinte, ele tinha 7, 5 anos de idade na escola, e a turma dele era muito bagunceira, estava meio bagunceira lá, aí a professora passou assim, ó, vocês estão muito bagunceiros, tá, todo mundo de castigo. Vai todo mundo aqui me fazer a soma de 1 até 100, tá? E aí tem que fazer. Ela achou que eles fariam isso, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, e assim vai. Então, ficar fazendo a soma disso, até chegar a 100. E qual é o resultado disso? Ela achou que isso ia demandar muito tempo. Aí, 5 minutos depois, Gauss veio com a resposta para ela. Ele elaborou a dedução, no caso, a demonstração desse resultado aqui que ele que inventou. Então, isso ele era criancinha. E o que a gente vai fazer é exatamente o que ele fez aí nessa época, tá? Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro, veja que fazer a soma, isso, mas não existia isso de PA, né? De PA, PG, não tinha. Ele que elaborou isso, né? Então, fazer essa soma, no caso, bom, você tem duas formas de fazer isso. Você pode ir fazendo elemento a elemento e somar, ou pode ter essa fórmula, e é isso que a gente quer provar aqui. Essa fórmula corresponde a essa soma, né? E aí, beleza, olha só, o que a gente quer fazer é desenvolver o somatório. Então, o que a gente faz? Primeiro tem que entender o que é realmente o somatório, né? Então, de 1 até N, né? Então, de 1 até N é 1 mais 2 mais 3 até N. E aí, de novo, aqui é N, tá? Então, olha só que coisa. Vamos trabalhar com isso. Como trabalhar com isso? A ideia que ele teve foi simples, ó. Multiplica por 2 essa soma. Simples assim, tá? Então, multiplicando por 2 essa soma, o que você tem? É essa soma que aparece somada 2 vezes. Então, você tem esse somatório mais esse somatório. Tá claro? E o que significa cada somatório? É a soma de 1 até N mais 1 até N. E aí, de novo, né? Onde está K é N, tá, gente? Onde está K é N. Beleza? E aí, olha a observação que tem aqui. Ó, 2 vezes o somatório, que a gente quer saber quanto que ele é igual a essas duas somas. Agora, observa o seguinte. Toma o primeiro e soma com o último. Quanto que dá a soma do primeiro com o último? Esse mais esse daqui, dá quanto? N mais 1. E o segundo o segundo aqui mais o penúltimo. Quanto que dá essa soma? Também. Quanto que dá o terceiro com o antepenúltimo? Também vai dar N mais 1. Entenderam isso? Foi só isso que ele observou. Pô, esse N mais 1 é o resultado de quê? Do primeiro com o último,
que também é do segundo com penúltimo, que também é do terceiro com penúltimo. Então, quantas vezes aparece o n mais 1? Ó, o primeiro mais o último é n mais 1. Isso aqui, mas isso aqui dá n mais 1. Também dá n mais 1. Também dá n mais 1. Quantas vezes aparece esse n mais 1? Não. Aqui tem um n. Aqui eu tenho n. Então, o primeiro, eu tenho um n mais 1 para ele. O segundo, eu tenho um n mais 1 para ele. Também não é 2n, não. O terceiro, eu tenho um n mais 1 para ele. Até o enésimo, isso, eu tenho o n mais 1 para ele. Então, eu tenho n termos iguais a n mais 1. Ou seja, quanto que dá essa soma? Que é n mais 1, n mais 1, n mais 1. 2 vezes a soma é n que multiplica n mais 1. E acabou a história, porque aí você passa o 2 dividindo, então você tem exatamente o que você queria. É n. Show? Me entenderam? Legal? Isso acaba essa demonstração. Alguma pergunta, gente? Beleza. Então, vê, é simples. Na verdade, foi por uma dedução, utilizando mais alguma coisa aí, você consegue. É, porque aqui, ó, é 2 vezes a soma. Quando você tem algo multiplicando, você passa dividindo, né? Entendeu? E você tem o 2 vezes essa soma porque você quis fazer isso. Você quis colocar toda essa soma de novo. E para fazer essa combinação aí, essa associação. Isso aí. E essa integral aqui é a seguinte coisa. Bom, isso daqui é o símbolo de integral, né? Vocês entenderam que uma soma, um somatório, ela vai variando as variáveis, né? De natural em natural. Ou seja, o primeiro elemento, não necessariamente o i é 1. Pode ser que eu comece do 2. Não tem problema. Posso começar do i valendo 5. Não tem problema. Mas você tem um início e tem um fim. Eu vou de 1 até n. E como funciona essa iteração? É de 1 em 1. Então, do 1, eu vou para o 2, depois eu vou para o 3, eu vou para o 4 e assim por diante. Ou seja, ele é um intervalo discreto. Isso aí a gente retorna na aula 0, que eu mencionei um pouco, dessa coisa que a gente estuda em matemática discreta. É esse intervalo que você vai mudar nos naturais de elemento a elemento. É assim que funciona essa iteração. Tudo bem? Isso é o que a gente vê aqui, nesse mundo que a gente está estudando. Agora, em cálculo, isso daqui é estudado, que é a integral. A integral nada mais é do que exatamente o somatório também. Só que esse daqui é um somatório de um intervalo no conjunto dos reais. Você começa com i valendo 1, por exemplo, e vai até n. Mas, em compensação, de 1 até n, você não tem n termos, você tem infinitos termos. Isso que é a integral. Veja que até a notação é parecida. Isso daqui é a integral da função dx, assim como tem a função aqui de i, função de x, em relação à variável x. Então, tem esse d de x. E aí você tem o início e tem o fim. É o que seria exatamente o que a gente faz aqui. Sendo que aqui o intervalo é contínuo, não é discreto. Isso que é o que separa um pouco do que a gente estuda em integral e na matemática contínua e somatório em matemática discreta. Entenderam? Isso aqui é visto em cursos de cálculo. Não faz parte do nosso curso. Mas para desenvolver, para resolver esse problema, existem vários métodos, né, para resolver isso daí. Tá claro, gente?
Beleza? Só foi por curiosidade. Inclusive, as letras se parecem, né? Isso daqui é um S. O símbolo da integral, essa cobrinha aqui, é um S. Só que é um S um pouco mais estilizado aqui do que o sigma, né? Beleza? Recapitulando, então, aqui, o seguinte. Você começa nessa variável, por exemplo, 1. E quem é a que vem depois? A gente não sabe, porque depois do 1, eu posso escolher algum, mas eu ainda consigo ter um menor do que ele, que é maior do que 1. E são infinitos. Isso você não consegue ter, então, essa discretização. A não ser que você utilize métodos numéricos para fazer isso. E é assunto de outros cursos aí. Beleza? Bom, então vamos para essa proposição 4, que na verdade ela pode até ser vista como um corolário dessa anterior. Tá? Essa proposição 4 aqui, ela se refere à soma dos k primeiros variáveis, né? Sendo que o seguinte, é a soma de 2i menos 1 para i variando de 1 até k. Isso é igual a k ao quadrado, é o que a gente quer demonstrar. Beleza? Então, a gente vai conseguir aplicar o resultado anterior aqui. Olha só como é simples. Bom, a gente tem a soma, né? Que é 2i menos 1. Beleza? Então, concordam que você tem uma soma de dois termos, 2i e 1, sendo que aqui é uma subtração, né? Eita, tem que trocar, tem que botar para carregar, peraí. Senão vai desligar já já. Pronto, está carregando. Tá? Então, você tem a soma de 2i menos 1, né? Então, esse i, esse 1, ele aparece tanto para o i igual a 1, tanto para o i igual a 2, para o i igual a 3, até o i igual a k. Concordam? Então, você tem o menos 1, que aparece aqui de 1 até k. Então, quando você tem uma soma, uma subtração de somatório, você pode desmembrar. Tá claro isso? Sim? E mais do que isso, aqui, olha só, não é 2 vezes i? Pensa no que se refere a 2 vezes i. É 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3. Ou seja, é uma soma que está aparecendo aqui, que você tem o 2 aparecendo em todos os termos. Quando você tem uma soma e você tem um elemento que aparece em todos os termos, concordam que eu posso pôr esse elemento em evidência? Então, é colocar para fora do somatório. E é isso que a gente faz aqui. Então, você tendo a somatório de 2i menos 1 é igual ao somatório de 2i menos somatório de 1, de indo de 1 até k para ambos. Então, que é a mesma coisa de você, o 2 que estava dentro do somatório, colocar a evidência significa tirar ele do somatório. Então, fica 2 que multiplica o somatório de i menos o somatório de 1. E aí acabou. Porque isso daqui a gente fez no exercício anterior, né? Então, nesse primeiro somatório aqui, usando a proposição 3, né? Além disso, né? Você tem aqui o menos 1 que aparece k vezes, né? Então, você tem isso aqui já é o menos k. A solução desse daqui já é o menos k, né? Porque você tem o 1 que aparece k vezes, então é 1 para todos os k's que estão ali. Então, você tem k uns. E aí, beleza. Agora, sim, utilizando o resultado do exercício anterior, você tem 2 que multiplica k, que multiplica k mais 1 dividido por 2, menos k. Corta o k, o 2 com 2. Tem, então, k que multiplica k menos 1, menos k. Então, você tem dois termos que o k aparece nos dois. Põe o k em evidência, então fica k mais 1 aqui, menos 1 aqui. K que multiplica mais 1 menos 1 é k. Então, k ao quadrado é o que você termina. Pô, pode explicar de novo a parada de colocar o 2 no somatório em evidência? Sim. Então, o que você tem, onde está aqui, né? O que você tem aqui? Para melhorar essa ideia, é até bom, às vezes, pôr o que significa esse somatório, né? Porque o que você tem aqui? 2 que multiplica 1, né? É o primeiro, o i.
Depois vai mudar o i, vai ser 2. Então é 2 vezes 2, porque o 2 está sempre ali. Depois é o 2 vezes 3. E assim por diante, até 2 vezes k. E o que é isso daqui? É 2 que multiplica 1 mais 2 mais 3 até k. Viu que eu pus os dois evidências aqui? E o que é isso que está aqui? É justamente o somatório de i. Para i indo de 1 até k. E você tem esse 2 do lado de fora, que está multiplicando o somatório. Beleza? Então, é isso que a gente faz daqui para cá. Por isso que é verdadeiro fazer isso. Veja como, para demonstrar, a gente utilizou o resultado anterior, né? Então, isso daqui a gente pode chamar de um corolário. Isso daqui é um corolário do resultado anterior, da proposição anterior. Beleza? Posso para a próxima? Sim? Vocês estão entendendo a aula de hoje, gente? Sim, professor, eu tô conseguindo entender, né? Mas qualquer coisa, o que eu tiver um pouco mais de dúvida, eu vejo de novo, se eu não consigo fazer alguma questão. Uhum. Isso, então façam isso, assistam a aula de novo, olhem a lista, tentem fazer ela com atenção, beleza? Dá uma olhada no vídeo, porque a anotação é novo, coisa nova, e isso a gente usa bastante, tá? A gente vai usar bastante essa questão de somatório pela frente, tá? Bom, então seja A um conjunto arbitrário com N elementos. Então, a cardinalidade do conjunto das partes de A é 2 elevado a N. O que quer dizer? É que o número de subconjuntos que tem N elementos no conjunto é 2 elevado a N. Isso é coisa que a gente já demonstrou na aula passada. Então, aula passada não, nas aulas anteriores, né? Na aula de análise combinatória a gente viu isso, né? Isso a gente consegue demonstrar pelo princípio multiplicativo. Então, veja que vocês já sabem demonstrar coisas já há mais tempo, né? E aqui, então, só seria escrever o que vocês já sabem fazer. Como a gente argumenta isso? Que há 2 elevado a n subconjuntos de um conjunto com n elementos. Como é que a gente demonstra isso? Alguém lembra? Pô, pode repetir a pergunta? É aqui, ó, como demonstrar isso aqui? Essa foi a pergunta. E o que significa isso, né? P de A é o conjunto das partes de A. A é um conjunto. E nesse conjunto tem N elementos. Então, no conjunto das partes de A, há 2 elevado a N elementos. O conjunto das partes de A é o conjunto que possui todos os subconjuntos de A. Então, em outras palavras, o que eu estou perguntando é, o que eu estou pedindo é que vocês provem que há 2 elevado a N subconjuntos de um conjunto com N elementos. Então, o que a Larissa colocou, só existem 2 possibilidades para um elemento. Ok, isso realmente é a essência. O que eu quero ver de vocês nos exercícios é a escrita disso bem feita, tá? Então, como seria aqui para esse caso? É você argumentar como é uma configuração. Abrindo parênteses aqui, inclusive em relação à aula passada, que foi de exercícios, né? E as listas, né? Os gabaritos e tal, o jeito que está escrito ali é o jeito que eu espero que vocês escrevam, tá? Então, fiquem atentos a isso. Bom, e aí como seria uma configuração, né? Uma configuração é um subconjunto genérico, né? Um subconjunto você tem que analisar em relação aos elementos que existem no conjunto, se eles pertencem ou se eles não pertencem àquele subconjunto. Então, de modo genérico, para cada elemento que está no conjunto, ele vai passar a ter 2 possibilidades em relação ao subconjunto arbitrário. Ou ele vai pertencer, ou ele não vai pertencer. Então, por isso que você vai ter 2 possibilidades em relação a cada um dos N elementos do conjunto.
E pelo princípio multiplicativo, você tem, então, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até n, 2 elevado a n, então, subconjuntos que você vai ter. Beleza? É isso que eu falei que é o argumento que justifica isso daqui. Bom, vamos para a próxima. A próxima é: todo número composto n é divisível por um inteiro primo n e 1, que é menor ou igual do que a raiz quadrada de n. Vocês sabiam desse resultado? Aliás, vocês entenderam o que está escrito? Qualquer número composto. O que é um número composto? É um número que não é primo. O número que é composto é aquele número que possui fatores primos que a sua multiplicação resulte naquele número. Então, por exemplo, o 6, ele é composto, porque ele pode ser escrito em função de números primos cuja multiplicação deu 6. E assim para inúmeros outros aí, tá? Então, isso daqui, ele é um jeito de você testar, não mais rápido, é mais rápido, mas não tão rapidamente quanto a gente queria, para testar se o número é primo ou não, se ele tem fatores primos ou não. Então, para você testar, por exemplo, que o 101 é um número primo, você pode ir fazendo, divide por 2. Deu um divisor aí, deu o resto zero? Não deu, vai para o próximo, testa com 3, testa com 4, testa com 5, até onde? Até onde você vai testar para ter a certeza se ele tem fatores primos ou não tem? Até onde a gente vai? O que esse resultado diz para a gente é que a gente pode testar até a raiz quadrada daquele número. Então, por exemplo, se é o 101, a gente vai testar até o 10. Porque é menor ou igual do que a raiz quadrada. Eu sei que raiz quadrada de 101 é 10, alguma coisa. Então, basta eu testar até o 10. Se nenhum até o 10 foi divisor do 101, então eu sei que o 101 ele não é composto. Por quê? Esse resultado aqui me diz isso. Todo composto ele tem algum fator primo menor ou igual à raiz quadrada dele. Isso é muito melhor do que você ficar testando todo mundo até chegar ao 100. Porque isso que é o jeito natural de se pensar inicialmente, né? Você toma um número, você quer saber se ele é primo ou não, ok. Vai dividindo até chegar o 100, o anterior, né? Pode ser, é um jeito de se resolver. Mas você está fazendo muitos passos além do que você poderia fazer. Bastaria testar até a raiz quadrada de n. Vocês veem também que poderia testar até talvez n sobre 2. Também pode ser. Então, se é 101 que você quer testar, testa até o 50. Pode ser. Mas também tem uns casos a mais desnecessários aí. Por quê? Porque o crescimento de raiz quadrada é mais ou menos assim, é uma curva que está por aqui assim, ó. Ela vai crescendo, mas ela vai crescendo mais devagar do que a reta, que é o raiz quadrada, que é o n sobre 2. Então, por exemplo, testando em relação ao 101, n sobre 2 dá 50, né? 50 e alguma coisa e tal. Está aqui. Enquanto raiz quadrada de 101 é 10, alguma coisa. Então, está sempre abaixo. Ou seja, é sempre o número menor de casos que você vai poder analisar aqui no raiz quadrada em relação ao n sobre 2. Limite superior, João. Limite superior. Então, é testar até, entendeu? Se é par, é claro, você nem tem nada de teste para fazer. Mas é um limite superior. Você vai testar até os 50, 51, 49, por ali, entendeu? Não é dividir por n sobre 2, mas é até o n sobre 2, entendeu? Então, é dividir por 2, dividir por 3, dividir por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, até n sobre 2. Se em algum deles aqui você encontrou um divisor, ok, você já sabe que ele é divisor, então o número que você está olhando não é primo. Agora, se você olhou todo mundo até n sobre 2 e nenhum foi divisor, então você já sabe que o número não é composto, ou seja, ele é primo. Por quê? Esse resultado aqui diz, se ele é composto, então ele tem necessariamente um fator primo aí dele
que é menor do que a raiz quadrada dele. E isso pode fazer também com n sobre 2, que dá certo também. O ponto é, isso é muito bom, mas na prática não. Isso a gente estuda em criptografia, tá? Quando a gente fala de quebrar códigos criptográficos, muitas das vezes está relacionado a isso de você saber fatorar um número. E é um problema complicado. Mesmo você reduzindo aí de testar n, reduzir a raiz quadrada de n, ainda assim é bem custoso em relação aos bits que a gente considera atualmente nos números para a criptografia. Para esses exemplos que a gente trabalha aqui, tudo bem, funciona bem. Entendeu? Testar para até 10, você tem até... É muito melhor do que testar até 100, né? Mas, em compensação, esses outros aí são bem maiores, então você não vai ter muito ganho, não. O Diffie-Hellman é um sistema de criptografia, assim como o RSA e tudo mais, usa curvas elípticas e tudo mais para gerar números para você ser difícil de quebrar. E aí tem vários métodos de criptografia, tá? Bom, mas vamos começar aqui a demonstrar isso, né? Porque meu ponto não é, vocês têm isso, agora vocês podem usar. Não, eu quero que vocês entendam o porquê isso aqui é verdadeiro. Por que é suficiente a gente analisar isso? Tá? Então, vamos lá. Olha só. Qual é a hipótese? Número composto. É o que a gente está olhando. Então, você sabe da sua hipótese que o número é composto. Então, é nele que você vai trabalhar. Trabalhando nele, vamos tentar concluir isso que a gente quer. Tá? Então, vamos lá. Ó, n é um número composto. Se ele é composto, ele pode ser escrito em função da multiplicação de outros dois números, em que você sabe que necessariamente ambos são menores do que n e ambos são maiores do que 1. Tudo bem? Porque se um deles for igual a 1, o outro vai ser igual a n, então você não está escrevendo como dois fatores aí divisores que a gente quer para determinar como o número é composto. Então ele tem aqueles que não são 1 e nem ao n. Entenderam? Sim? Porque faz parte da hipótese. Está na hipótese isso. O número é composto. Então, ele é multiplicável por n1 vezes n2. Letras quaisquer que eu estabeleci aí. E a certeza que eu tenho delas é que ambas são menores ou iguais, são menores do que 1, menores do que n. Tá? Bom, então, vamos supor, e aqui entra esse lance de sem perda de generalidade, que n2 é maior ou igual a n1. Você sabe que um dos dois é maior ou igual do que o outro. Então, suponha que seja um N2. Pode ser, inclusive, que o N1 seja igual a N2. Tudo bem, não tem problema. Mas está satisfazendo isso de ser maior ou igual. Olha só onde eu quero chegar. Porque o caso N1 maior ou igual que N2 é análogo. Nem precisa tratar. É geral o suficiente você tratar para esse caso. Tá? Então, o que você tem? Você sabe que N é igual a N1 vezes N2. Por quê? Foi o que você estabeleceu na sua hipótese e avançou com isso para aí, né? E você sabe que N2 é maior ou igual do que N1. Então, você reescreve isso, olha só. N2, como é maior ou igual do que N1, então você sabe que N é maior ou igual do que N1 que multiplica N1. Ou seja, N ele é maior ou igual do que N1 ao quadrado. Então, pronto, você já tem que N1, como você estabeleceu que é um fator dn, ele necessariamente é menor ou igual do que raiz quadrada de n. Acabou aí? Primeiro, aqui acabou para dizer que ele tem um fator que é menor ou igual do que raiz quadrada de n. Acabou. Mas o que eu quero dizer é que tem um fator que é primo. Não vi em lugar nenhum aqui dito que isso aqui é primo. E aí só falta analisar isso. Você dizer que vai ter um menor ou igual do que raiz quadrada de n, que é primo. E é assim que a gente vai fazer, olha só. Se o n1 já é um número primo, acabou, não tem nada para provar. Então você tem que n1 é um primo e é menor do que raiz quadrada de n. Mas pode ser que esse n1 não seja primo. Então você sabe que ele não é primo, quer dizer que ele é composto. Se ele é composto, então ele pode ser escrito como um número primo vezes alguma coisa. E aí seja P um fator primo desse N1. Tá? Então veja, olha só.
O N1 ele é menor ou igual do que raiz quadrada de N. E o N1 ele tem como fator o P, o N1. Então, o P é menor ou igual do que N1, que é menor ou igual do que raiz quadrada de N. E você sabe, como o P é divisor de N1, então o N1 pode ser escrito como um P vezes K, para algum K que existe aí aos inteiros. Só estou fazendo isso para chamar a atenção de que N pode também ser escrito como um fator primo vezes alguma coisa. E aí é P vezes K, porque isso é igual a N1 vezes N2, que é menor ou igual do que raiz quadrada de N. Então, você sabe que P é um fator primo menor ou igual do que raiz quadrada de N, e que divide o N também, porque o N é igual a esse P vezes alguma coisa. Acabou a demonstração aqui. Entenderam? Sim? Ô, professor, Pode falar. nessa parte ali do N é igual a N1 vezes N2, eu fiquei tentando uma hipótese aqui na minha cabeça para ver como é que funciona. Aí eu pensei no número 22, Tá. o 2 e o 11, Uhum. aí dá 22. Certo. Pô, 11 ao quadrado não ficaria maior que 2 vezes 11? Não, não. Então, você está tomando aquele que é o menor. No caso, é o 2. Tem que ser sempre pelo menor? Aqui é o que a gente está supondo. Suponha que... É porque é da desigualdade que a gente estabeleceu anteriormente. Suponha que tem um que é menor ou igual do que maior ou igual do que o outro, né? No caso, o 11 é maior ou igual do que 2, né? Ah, certo. Então, o 22, que é o 2 vezes 11, ele é maior ou igual do que o menor dentre os dois ao quadrado. No caso, o 2 ao quadrado. Ah, beleza. É que eu me embolei então nessa parte quando você botou ali o caso é análogo. Aí eu. Aí Mas já seria o entendi. caso em que o N1 é maior ou igual do que o N2, e o que você levaria ao quadrado seria o N2, que daria o 2 também de qualquer forma. Sim, sim, agora eu entendi a confusão que eu fiz. Entendeu? Valeu. Beleza. E aí, bom, e é isso. Aqui acabou essa demonstração, tá? Bom, legal? Então vou agora, até o final, falar do outro tipo de demonstração, que no caso é a contrapositiva. Isso aqui que a gente estava falando direto, é direto porque você está usando a sua hipótese. É o P que você está trabalhando e aquilo ali você está juntando com outras coisas e tudo mais para concluir o que você quer. Aqui agora muda a ideia. Por quê? Retornando à aula 1 do curso, ou aula 2 do curso, a gente falou de expressões equivalentes, né? Então, isso é o que a gente quer. P implica em quê? Existe uma expressão equivalente a ela, que é a contrapositiva. E é nela que a gente vai trabalhar. O que é a contrapositiva de uma implicação? P implica em quê? A contrapositiva disso é que não que implica em não P. Ou seja, a negação da sua tese é o que vai virar a causa. A negação da sua causa é o que vai virar a tese. É isso aqui a sua nova expressão. E aí, bom, uma demonstração por contrapositiva para uma implicação que é essa que está aqui, na verdade, é uma demonstração que você vai fazer em relação a essa expressão que está aqui. Como as expressões são equivalentes, se você está demonstrando isso, isso daqui também está verdadeiro. Simples assim. Então, veja como é importante aqui o entendimento que vocês tiveram lá atrás para simbolizações lógicas, para entendimento do que é conectivo, do que é componente, e por isso que a gente aplica elas aqui. Por isso que são necessários lá atrás. A gente conseguir aplicar claramente essas ideias aqui. Então, o que a gente faz? Vocês poderiam me perguntar, pô, mas você não já tem um enunciado? Você já não tem uma expressão? Por que você está mudando ela? Você muda ela porque muitas das vezes você tem uma escrita equivalente a ela, que é a contrapositiva, que é muito mais fácil de você demonstrar as coisas que você quer.
E falar ser fácil, mais fácil ou menos fácil, depende. Depende de cada um, depende do contexto, depende de muita coisa. Por isso que esse assunto aqui, a gente vê um leque de possibilidades. Então, vai depender da sua aplicação, do seu contexto ali, até mesmo do seu entendimento prévio, tá? Então, por isso que eu estou ensinando as técnicas. Depois a gente vai ver melhor. Não tem uma regra de dizer, se for assim a escrita, então a gente vai utilizar tal técnica. Se for assim o enunciado, então a gente vai utilizar tal técnica. Isso não tem, tá? Uma demonstração pode ser feita por contrapositiva, pode ser feita de direta também, por caso, por contradição, enfim, tá? Bom, então primeiro você tem o enunciado em mãos, e é esse que está aqui que eu coloquei de exemplo. Se A e B são números primos entre si, então A e B não são ambos pares. É isso que eu quero provar. E aí eu quero provar por contrapositiva, então o primeiro passo é você ter essa reescrita bem feita. Geralmente eu não vou pedir, Matheus. Tá? Geralmente eu vou pôr e você que tem que ver a melhor forma para você fazer. É o que acontece de modo geral. Mas você vai ver na lista que algumas questões tem, faça por tal forma, faça por tal forma. Entendeu? Bom, então, primeiro passo é reescrever o enunciado que você tem. Essa daqui é a causa, essa é a consequência. Então, a nova causa vai ser a negação da consequência aqui. Então, era A e B não são ambos pares. Então, é A e B são ambos pares. Isso é a causa. A consequência é A e B são números primos entre si. Vai ser A e B não são primos entre si. Isso daqui é muito mais fácil provar. Porque, olha só, vamos demonstrar isso aqui agora, vocês vão ver. A e B são números pares. Veja, o que eu quero agora demonstrar é isso. Ignora o que está aqui em cima. O que eu quero é esse enunciado em rosa aqui. Tá? Então, A e B são pares. E aí, ser par, você já sabe, lá do exemplo passado, que A pode ser escrito como 2 vezes K, B pode ser escrito como 2 vezes K' para K e K' pertencente aos inteiros. Então, olha só, essa é a hipótese que você tem. Você quer tratar sobre esse lance deles serem primos entre si. Quando você olha A e B, você vê que já aqui eles são ambos divisíveis por 2, não é? Ambos são divisíveis por 2, então ambos possuem o 2 como divisor comum. Então, o MDC, ou seja, que é o máximo divisor comum entre A e B, necessariamente é algum inteiro aí, que é maior ou igual a 2, que 2 é maior do que 1. Então, eles não são primos entre si, porque ser primo entre si significa que o MDC entre eles é igual a 1, ou seja, o maior divisor comum entre dois números que são primos entre si é 1. Mas aqui você já vê que o 2 é divisor de ambos. E o 2 é maior do que 1. Então, A e B não são primos entre si. Entenderam? Um exemplo de primos entre si é o 9 e o 4. Ambos não são primos, porém, eles são primos entre si. Porque quais são os divisores de 9? 3 e 9. Quais são os divisores de 4? 2 e 4. Aliás, eu esqueci do 1, né? 1, 3 e 9. Do 4, 1, 2 e 4. Dentre esse conjunto aí, os dois conjuntos, quais são os comuns? Só tem um. Qual é o máximo dos divisores comuns? Só tem um. Então, eles são primos entre si. Mas aqui você já tem um 2, que é comum aos dois. Então, você sabe que o maior divisor comum entre A e B é algum cara que eu não sei quem é, mas ele necessariamente é maior ou igual a 2. E esse cara necessariamente é maior do que 1, porque o 2 já é divisor, que é maior do que 1. Entenderam? Sim? Tá bom?
Então vamos lá. Aqui a gente já está indo para o fim, que no caso é o seguinte: os exemplos que estão aqui nesse slide, eles estão na lista também. Então a gente vai ver a sua solução nos gabaritos e nas aulas de exercícios e tal, mas o ponto aqui que eu estou passando é enunciados e como são essas reescritas desses enunciados por meio da contrapositiva, tá? Que é simplesmente você ter uma nova escrita dela, que você tem que pegar a consequência do que você tinha, nega ela, vira causa. A nova consequência é a negação da hipótese que você tinha. Então, se P ao quadrado é par, então P é par. Ou seja, se P é ímpar, então P ao quadrado é ímpar. Isso é a contrapositiva desse enunciado aqui, e é nele que você vai trabalhar, caso você queira demonstrar por contrapositiva. É nessa hipótese que você vai trabalhar para chegar nessa conclusão. Se x vezes y é ímpar, então x e y são ímpares. Qual é a reescrita disso da contrapositiva, né? Olha só como é interessante vocês lembrarem das expressões lógicas das componentes dos conectivos e das suas negações, né? Porque, ó, x e y são ímpares, é a mesma coisa que você falar x é ímpar e y é ímpar. Como é a negação de uma conjunção? Isso aqui é uma conjunção, né? Como é a negação da conjunção? É a disjunção das negações, ou seja, a lei de De Morgan aparecendo aqui. X é ímpar e Y é ímpar, a negação disso é que X é par ou Y é par. Isso é a causa cuja consequência é X, Y é par, que é a negação disso que está aqui. Ok? Sim? Proposição 4. Se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Então, você quer negar essa consequência, ou seja, x e y possuem paridades distintas, que significa não ter a mesma paridade. Então, a soma é ímpar. Aqui a causa é um pouco maior essa causa, olha. Se x mais y é par e y mais z é par, então x e z têm a mesma paridade. Então, olha só. Primeiro, negar esse daqui. Então, se x e y possuem paridades distintas, que é justamente a negação de ter a mesma paridade, né? Então, o que acontece? É a negação disso aqui que a gente quer, né? Então, o que quer dizer essa soma ser par e essa soma ser par, sendo negada, né? Acontece que você pode ter duas coisas acontecendo. A paridade deles são diferentes, ou seja, um é par e outro é ímpar, ou você pode ter o quê? Que ambos são ímpares. Beleza? É justamente o que trata a negação dessa informação que foi passada. Beleza? Que significa você dizer que não é o caso em que ambos são pares. Então, significa que um é par e outro é ímpar, ou então ambos são ímpares. Beleza? E aqui acaba, gente. Essas demonstrações que estão aqui, elas têm na lista, né? Então, vocês vão ver lá na lista. Então, façam como exercício e a gente vai discutir melhor nas aulas mais à frente. Beleza? O que vocês acharam? Hein? Te confundiu? Bastaria pela adjunção, né? Bastaria sim, Roger. Mas aqui fica mais explícito. O que significa você falar em que um é ímpar ou o outro é ímpar, né? Sendo mais explícito, é o que está aqui. Um é ímpar e o outro é par, ou então os dois são ímpares. As duas coisas que eu escrevi aqui satisfazem essa condição que você falou. Entendeu? Um é ímpar, o outro é ímpar. Isso. O que eu escrevi aqui foi
algo além do que a lei de De Morgan. Utilizando a lei de De Morgan, você está corretíssimo. Porém, indo mais à essência, né, do que é o que quero dizer aqui, até para você tratar os casos, é separar bem esse que acontece. Entendeu? Achou fácil vendo em terceira pessoa, mas fazer deve ser mais tenso. Vocês vão ver na lista, nos gabaritos, eu fazendo os outros casos. Vocês têm que praticar. É, isso aí, Roger. Facilita você esmiuçando, né? Primeiro passo é isso. É você entender as expressões lógicas, saber negar, até mesmo ignorando um pouco do que você está querendo tratar. Depois, tratando melhor, você consegue enxergar o que quer dizer de um modo mais claro, mais separado em casos, entendeu? E é isso. Vocês têm duas opções agora. Na aula que vem vocês vão ver mais duas. Na outra vocês vão ver uma outra. E aí vai estar isso tudo junto e vocês têm que... Não tem regra de dizer, o Roger pode ter feito por conta positiva, a Larissa direta. Tudo bem, os dois podem ter acertado. Basta que, de fato, tenha argumentado corretamente as coisas. O que é muito comum ter de erro, aparecer de erro, é vocês assumirem como hipótese a consequência. Entendeu? Isso está completamente errado. Porque a hipótese que você tem que assumir como hipótese é nela que você tem que trabalhar para garantir a sua consequência. Se é uma demonstração direta. Então, tem que ter cuidado essas expressões lógicas, tá? E trabalhar com elas, utilizando conhecimentos anteriores, teoremas anteriores, enfim. Aí é o exercício. É o exercício. Tá? É. É comprovar sendo o mais geral possível, entendeu? Porque comprovar, você poderia pensar como: estou comprovando que, sei lá, o pacote de biscoito é bom comendo um biscoito. Isso você talvez esteja utilizando esse conceito de falar comprovar nesse sentido, mas você só está verificando, entendeu? Então, uma demonstração, na verdade, é você confirmar e tal, pode até usar essa palavra comprovar mesmo, né? Mas para todos os elementos que satisfazem aquela sua hipótese. É isso que é uma demonstração. E, claro, você tem que ser o mais geral possível. Você tem que escrever de modo genérico as coisas, né? Mas sendo correto matematicamente. E o para que isso é importante é para você conseguir, pensando em computação, né? Pensando em desenvolver estratégias para resolver o seu problema, você tem que garantir de alguma forma que aquilo está correto. E você está vendo maneiras que você pode, no futuro, aplicar as suas técnicas algorítmicas aí. A gente usa muito. Então, por exemplo, em teoria dos grafos, a gente estuda também algoritmos em grafos. E aí, algoritmos em grafos são algoritmos em grafos. E para provar que os algoritmos estão corretos, a gente utiliza teoremas, proposições, para garantir que os passos que o algoritmo está fazendo está correto. Entendeu? Então, faz parte do dia a dia. Ou do meu dia a dia, né? Mas espero que de vocês também. Bom, beleza? Alguma pergunta, gente? Sem perguntas? Larissa queria perguntar um negócio da lista, né, Larissa? Pode falar. Então, professor, eu estava fazendo de triângulo hoje. Eu acho que é a alternativa, acho que é a 3 ou a 4, é a 3, que fala para demonstrar a relação de Stifler, no meio de argumentação algébrica. E eu vi que no gabarito estava colocando a relação de Stifler como uma negação. Tipo, negação não, desculpa, subtração, ao invés de ser soma, sabe?
Ah, é? Deixa eu ver. Aí eu não sei se, sei lá, se é errado, se eu não Pode entendi ser algum erro de alguma digitação, coisa. né? Deixa eu abrir ela aqui. Ui. Não, tá certo. Então, o que importa é o seguinte: qual é a essência da relação de Stiffer? É que a soma de dois elementos consecutivos no triângulo de Pascal resulte em quem? Num elemento que está numa linha abaixo e na coluna exatamente a mais à direita que você estava em relação àqueles dois, certo? É. Então, você poderia fazer, ao invés de n menos 1, colocar n, não tem problema. Mas aqui seria n mais 1. Então, só para ficar aqui bonitinho n e k, eu botei n menos 1, n menos 1. Mas só por isso. Ah, entendi. É porque eu não tinha pensado por esse lado aqui, só teria que ser consecutivo e n-1 é consecutivo de qualquer forma, só que pro outro lado. Perfeito. Eu peguei a fórmula em si, eu acho. É. Então, por isso que tanto a, a relação de Schiff, o teorema das linhas, das colunas, das diagonais e tal, o lance é entender a essência, né? Fórmula, você pode mudar as variáveis como você quiser, entendeu? Mas é entender essa estrutura, essa relação entre os seus índices que você estabeleceu. É isso que tem que valer, tá? E você entendeu como é que se resolve aqui? Porque a ideia aqui é deixar comum os denominadores. Essa que é a ideia. Primeiro foi só escrever o que é a combinação, né, de cada coisa aqui. Depois, ó, apareceu um K do nada aqui, tanto embaixo quanto em cima. Aqui apareceu um N menos K do nada também, tanto embaixo quanto em cima. Tudo bem, não gera nenhum problema, porque você está multiplicando. Caiu. Voltou? Voltou assim. Voltou, né? Tá. Então, estava falando, o K que eu coloquei aqui, o N menos K que eu coloquei aqui, não gera nada diferente. Então, você continua tendo a igualdade satisfeita. Mas eu fiz isso para conseguir colocar ambos como o mesmo denominador. Então, ficar aqui K embaixo multiplicado a K menos 1 fatorial, fica o K fatorial. Então, você tem K fatorial que multiplica N menos K fatorial. Por isso que eu coloquei o K tanto em cima quanto embaixo, para aqui ficar o K fatorial no final, exatamente como aqui também está K fatorial no final. Em compensação aqui, é o N menos K o problema, porque aqui está N menos K fatorial e aqui está N menos K menos 1 fatorial. Então, por isso que aqui nessa expressão, eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por N menos K. Para aqui sim ficar o resultado dessa multiplicação é N menos K fatorial. Então, ficou N menos K fatorial vezes K fatorial em ambos as expressões. E aí, beleza. Uma vez que tem isso, você só multiplica aqui em cima e tal e vê que ajeita e chega lá. Aqui no caso, né? N menos 1 fatorial vezes K. N menos K que multiplica N menos 1 fatorial. É uma soma cujos denominadores são iguais. Então, você tem aqui dois fatores nessa soma, no numerador, cujo N menos 1 fatorial é igual nos dois termos. Então, você põe ele em evidência. Colocando N menos 1 fatorial em evidência, o que sobra aqui no primeiro é o K. O que sobra aqui no segundo é o N menos K. Aí fica K mais N menos K, só fica o N. Então, você tem exatamente aqui, bonitinho, como você queria. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada, professor. Nada.
Mais alguém tem uma pergunta aqui da lista e tal? Eu pedi que vocês vissem, né? Realmente veja ela com calma. Essa questão 4 e a questão 5 são bem interessantes para vocês terem entendimento que uma expressão com combinação, ela, muitas das vezes, você consegue argumentar pensando numa problemática e não resolvendo contas, não usando essa manipulação com fatorial, mas pensando no que ela está dizendo, né? E, por exemplo, igual a gente viu na aula, a relação de Stifel sendo provada por um argumento combinatório, aqui eu estou colocando pelo argumento algébrico. Mas o argumento combinatório está correto, a gente viu lá na aula. E da mesma forma em relação a 4 e a 5 também. Eu dou esses argumentos combinatórios que resolvem o problema. Entendeu? Beleza? Perguntas? Sem perguntas? Podemos encerrar? Beleza? Então tá, hoje é quinta, né? Hoje é quinta, então até terça. Hoje eu tô sem o violão aqui. Hoje não dá. Na verdade, terça também não vai dar, na quinta que vem também não vai dar, então. Não. Ei, gente. Bom, na última aula. Na última aula, quem sabe, né? Tá bom, tá bom. Vamos ver. Bom, gente, podemos ir embora? Então, valeu, gente. Boa noite aí. Bom final de semana. Estudem. Ó, vocês não têm avião para fazer, né? Então, vocês podem pôr a matéria em dia aí e tal. Pô, esse é o lance. Dar aula não dá dinheiro no YouTube, não. Tem que colocar música para ver se alguém assiste. Mas então, assistam aí as aulas, façam os exercícios. Semana que vem a gente continua tudo aí, tá? Valeu. Encerrar a gravação.